Oi, deusa, bem-vinda. Esse daqui é o capítulo 13 e a gente vai falar sobre marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. No capítulo passado, a gente falou sobre a raiva, sobre o trauma e sobre o perdão. Nesse capítulo tem um aprofundamento sobre a cicatrização desses traumas e da onde que muitos traumas que a gente relaciona com vergonha vem dentro da nossa história e qual é a cura que a gente encontra para essas vulnerabilidades, para esses segredos que as mulheres guardam e que, se elas não colocam para fora, elas acabam se maltratando ao longo do caminho. O capítulo abre falando sobre o choro, e o choro é o processo iniciático para que a gente entre no clã das cicatrizes. E esse clã significa uma trupe de mulheres que passaram por muita merda na vida, que lamberam suas feridas e que agora têm as suas cicatrizes como marcas de combate. Então dá para entender que para que a gente consiga curar as nossas dores, o choro é muito bem-vindo. E a Clarissa fala que para as mulheres as lágrimas são um princípio de iniciação. Então a gente sabe que chega um determinado momento em que a gente consegue chorar pelas nossas perdas, pelo caminho que a gente fez, pela nossa história. E reconhecer, olhar para tudo isso e se permitir chorar, se permitir sentir, é o primeiro passo para que a cura completa possa acontecer. Porque a cicatrização vem com essa ideia de uma cura completa, quando a pele já curou aquele trauma e ela já está totalmente fechada. E para isso acontecer, a gente precisa chorar. Então tem muitas mulheres que sentem dificuldade de chorar, que às vezes foram criadas em situações de engole o choro, em que o choro não era bem-vindo, que o choro era um sinal de fraqueza. E aqui a gente já entende que o choro é necessário, que ele é o nosso primeiro passo para a cura. Dentro dos segredos como assassinos, a Clarissa vai contar que na história dela de trabalho, de análise, que ela ouve mulheres dentro do consultório, ela ouviu muitas mulheres que passaram a vida inteira angustiadas porque elas guardavam um segredo muito forte. E a Clarissa fala que esse segredo, a maioria deles, se relaciona com a transgressão de algum código social ou moral do sistema de valores da pessoa, da religião ou da cultura. E o que eu me lembrei aqui, lendo isso, é daqueles casos de família, né? Que teve uma traição, que tem um filho que não é do pai que acha que é. Então, tudo isso que inflige os códigos morais, tanto da cultura quanto da religião, que foram impostos pra gente sobre a família certa, a família correta, recai sobre a mulher. Ou porque ela mesma, aconteceu alguma coisa que ela mesma infringiu essas regras, ou porque ela testemunhou alguém infringindo essas regras. E ela guarda esse segredo muitas vezes como um motivo de vergonha, como um motivo de se aprisionar. E a Clarissa traz aqui exatamente isso, que o problema desses segredos envoltos em vergonha está no fato de eles isolarem a mulher da sua natureza instintiva. E aos poucos eles começam a corroer mesmo os instintos naturais dessa mulher. Então, se foi ela mesma que cometeu um ato de traição, por exemplo, que está infringindo essas normas de como uma mulher deve se comportar, ela se maltrata. A vergonha de ter feito isso é tanta que ela não conta isso pra ninguém, nem assim dentro da família muito menos, mas também não consegue contar pra fora, e isso corrói ela profundamente. E aí a Clarissa vem explicando assim, que como essa manobra defensiva é muito comum dela se isolar. E como nos efeitos retardados dos traumas influencia secretamente a mulher naquilo que ela irá ou não realizar no mundo objetivo, os livros, os filmes ou acontecimentos com os quais ela irá se envolver, do que ela irá rir ou não, e a que interesses ela irá se dedicar. E aqui eu
penso nisso, né? Na mulher que ela tá muito envolta da vergonha por ter cometido um ato imperdoável, ela mina a sua capacidade de se sentir merecedora, de rir, de ser feliz, porque ela acha que o que ela fez foi imperdoável. E eu penso aqui o quanto isso acomete muito mais as mulheres do que os homens, em um nível muito maior. Patriarcado que coloca essas regras sociais para nós mulheres, e o quanto infringir esse sistema acomete muito mais a nossa felicidade do que a felicidade dos homens. Alguns desses temas são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme, a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesmo ou com outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilos de vida e interesses sexuais condenados, gravidezes não planejadas, o ódio e a agressão, o ferimento ou morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, por exemplo, um casamento, um divórcio, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência, e a lista continua. E lendo essa lista, a gente se dá conta do quanto esses temas principais, eles fazem parte da mulher selvagem, né? A curiosidade, o interesse sexual, tudo isso que está listado aqui não é indigno do ser humano, é muito digno e é digno das mulheres, mas foi imposto pra gente de que a gente não poderia infringir esses códigos. E o modo de reverter esse cenário é revelando o segredo, é contando esse segredo obscuro, oculto para alguém. Não necessariamente anunciando para a família, anunciando no sino da catedral, mas contando para alguém de confiança, para alguém que possa ouvir sem julgar, para alguém que a mulher confia verdadeiramente em que ela está sendo escutada, que ela está sendo ouvida. E aqui dentro a Clarissa vai falar que qualquer pessoa que tenha guardado um segredo em detrimento de si mesma viu-se soterrada pela vergonha. Ela está presa ao segredo por algum tipo de juramento ou pela vergonha. Então o fato de não conseguir falar muitas vezes com alguém, ainda que seja da sua confiança, é porque você sente muita vergonha do que você fez. É porque você sente que aquilo tá em um terreno do imperdoável, do injustificável. E em seguida, ela fala o seguinte: não há nada nesse planeta ou nesse universo que esteja fora dos limites do perdão. Nada. Aspas. Ah, não, você dirá, isso que eu fiz não tem perdão. E eu te digo que não há nada que um ser humano possa ter feito, que esteja fazendo ou que possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. E aqui já dá um alívio de ler isso, de saber que tudo é perdoável. E no capítulo anterior em que a gente falou sobre o perdão ser um ato criativo, esse perdão em que a gente não precisa dar 100%, a gente pode dar 60% e ficar com 40% ainda sem saber se vai perdoar ou não. Tanto para o outro a gente pode fazer isso, quanto pra gente, quanto pela nossa liberação, pela nossa libertação, de conseguir vicejar, de conseguir se sentir merecedora. E às vezes eu converso com algumas mulheres também dentro de atendimento que estão passando por algum processo muito depressivo, e eu percebo que muitas vezes elas não conseguem sair desse estado porque existe uma não permissão de sair desse estado, como se o que ela tivesse feito é tão imperdoável e foi tão errado que estar depressiva é o que ela merece, que tá dentro dessa condição é o que ela merece frente àquilo que ela fez. Então, isso é muito perigoso.
Então, como é que a gente consegue olhar para esses segredos não revelados que a gente acha que é imperdoável e liberar isso? Eu só consigo imaginar no auto-perdão e implementar o auto-perdão em nós mesmas. E dentro da terapia multidimensional, a gente faz um trabalho profundo de auto-perdão, que depois esse perdão é colocado para o outro, mas primeiro ele é colocado para nós. E faz com que a gente solte esse chicotinho que a gente dá nas nossas costas, achando que a gente é indigna de merecer certas coisas porque a gente fez coisas ruins. E esse exercício chama ARPA. É um exercício de abraço da paz, um abraço de amor também, que aumenta a autoconfiança. E a gente faz se abraçando e a gente fala, eu me amo, a ARPA é uma sigla, eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito assim como eu sou. E lendo esse capítulo aqui, eu lembrei muito desse exercício. Quanto é importante de fato a gente fazer isso. E fazer sempre, é um exercício que a TMD recomenda fazer todos os dias, porque todos os dias a gente se maltrata um pouquinho. Quando a gente fala que a gente não deu conta, quando a gente fala que a gente foi grossa com alguém, quando a gente se sente culpada por ter dado um não. Então, todos os dias é bom dar esse abraço da paz em nós mesmas, na nossa própria absolvição. A zona morta. Clarice explica que quando uma mulher guarda um segredo, ele fica nessa região que chama zona morta. E essa zona morta, ela é totalmente protegida pelos nossos homunculi, que eu chamo de pequena gente, que é aqueles pequenos seres que fazem coisas para nós. Então, a mulher que guardou um segredo coloca a sua pequena gente para cercar o segredo dentro da nossa psique, cheio de cerquinhas e seguros para que esse segredo não possa vazar. E isso faz com que a mulher também se isole de receber o amor, de receber o entendimento, de receber o acolhimento de outras pessoas ao seu redor. E essa zona morta vai chegar uma hora em que ela não consegue ficar contida. E a Clarissa vai falar que essa psique, ela é compensatória, porque como a gente tá tentando segurar esse segredo, ela vai compensar de uma outra maneira. Então esse segredo começa a vazar. Se ele não começa a vazar em relação à informação em si, ele vai começar a vazar de outra maneira. E ela fala que é o seguinte, ele vaza, se não forem palavras concretas, pela forma de melancolias repentinas, de acessos de fúria intermitentes e misteriosos, de todos os tipos de dores, esforços e tiques físicos, conversas inacabadas que terminam de repente, sem explicação, e súbitas reações estranhas a filmes e até mesmo a comerciais de televisão. E aqui eu me lembro muito de quando passa em filme, né? Até mesmo a gente consegue ver isso, de que tem alguém que tá guardando um segredo, e aí aparece uma cena, acontece alguma coisa na vida, acontece ali algum gatilho, o gatilho emocional faz com que a pessoa lembre daquele segredo, e na hora dá aquele congelamento de emoções, dá aquele trauma. É muito parecido esse sistema de guardar o segredo com o trauma que a gente falou também no capítulo passado, em que a gente teve um trauma, ficou com uns estilhaços no corpo, e conforme alguém rela na gente, esse estilhaço lembra, porque ele dói, ele gera um gatilho daquela lembrança traumática que a gente teve. Então os segredos vão funcionar muito parecidos. E ela fala que o segredo sempre descobre um meio de sair. Se não for direto através das palavras, vai ser em termos somáticos. E na maior parte das vezes, de uma forma que lhe permita ser tratado e auxiliado abertamente. Então, vai vir de uma forma somática, às vezes com uma doença, como uma forma compensatória,
como uma doença crônica mesmo, ou um mal-estar crônico que não passa. O que é que essas somatizações no corpo estão falando sobre os segredos que a mulher não divide, os segredos que ela guarda em nome dela mesma, mas também tem aqueles segredos que ela tá guardando em nome de uma família, em nome de uma reputação. Portanto, o que faz uma mulher quando ela descobre que o segredo tá vazando? Ela corre atrás dele com um enorme dispêndio de energia, ela o alcança, o embrulha e o enfurna de novo na zona morta. Ela chama seus homunculi, os guardiões internos defensores do ego, para que construam mais portas, mais paredes. A mulher descansa, encosta ao seu túmulo psíquico mais recente, gotejando sangue e respirando como uma locomotiva. A mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. E agora a gente entra para falar sobre a mulher dos cabelos de ouro. Uma história muito das esquisitas. E ela começa da seguinte maneira: uma mulher lindíssima para variar, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como fios de ouro. Ela era pobre, não tinha nem pai nem mãe, para variar, uma órfã. E ela morava sozinha no bosque, sempre no bosque, e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era filho do carvoeiro, apareceu e, claro, que tentou forçá-la a ficar com ele. Ela não aceitou ficar com ele, e aí ela arrancou uns fios de cabelo desse cabelo dourado dela e deu pra ele. E aí ele não sabia, ele não se importou com os fios de cabelo, ele não entendeu pra que era aquilo. Ele foi numa vendinha e tentou trocar esses fios de cabelo por dinheiro. E aí a galera considerou ele como louco, né? Tirou sarro da cara dele, falou: não, nada a ver, você tá doido, isso aqui não vale nada. Aí ele ficou puto da vida, voltou lá e matou essa mulher dos cabelos de fios de ouro. Por muito tempo, ninguém notou sua ausência, ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Uns pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça, para que quem vive nos bosques selvagens do mundo, como nós vivemos, pudesse mais uma vez estar em segurança. Essa história me lembrou La Loba, porque lá em La Loba a gente descobre que o que ela tá pegando no deserto são os ossos, que é aquilo que é indestrutível, e a partir disso a alma volta, o corpo volta a ter vida, e nessa história acontece a mesma coisa, em que o corpo já tá morto, tá enterrado, mas existe uma força que continua crescendo mesmo assim. E essa força aqui representada pelos cabelos dourados da mulher. Então, ainda que ela esteja morta, tem essa força que ainda cresce pelos bosques e na hora que ela é transformada em uma flauta, aquilo denuncia o segredo que estava sendo guardado. O segredo aqui dentro dessa história é o homem que matou a mulher. Então, existe uma força mesmo depois que a gente não tá mais viva, que vai apontar o dedo para os segredos que estavam sendo guardados e que vão revelar e que vão, por fim, levar à justiça. E a justiça aqui dentro da história é que o homem é descoberto como o assassino e que ele vai preso no final. A Clarice escreve assim: é uma ideia bastante interessante a de que a força vital da mulher possa continuar a crescer, mesmo que ela aparente estar sem vida. Trata-se de uma promessa de que, mesmo sob as condições mais insubstanciais, a força da vida selvagem mantém nossas ideias vivas, em desenvolvimento debaixo da terra, embora apenas por algum tempo. Com o tempo, elas irão abrir seu caminho até a superfície. Essa força vital não deixará o assunto em paz até que sejam revelados o paradeiro e as circunstâncias.
Existem os segredos que podem ser guardados sem serem nocivos. A Clarissa vai falar que são segredos fortificantes, por exemplo, aqueles que usamos como parte de uma estratégia para atingir um objetivo competitivo, ou aqueles que a gente guarda só pelo prazer de saboreá-los. Mas ela fala que o segredo pela vergonha, ele vai ser sempre muito nocivo para a psique da mulher. Ela fala que quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Tudo a ataca de dentro. Ela não enterra e não esquece. E manter esse segredo vai perturbar profundamente os sensos de merecimento dessa mulher. Aqui, ela começa a dizer sobre quando a gente não consegue verbalizar. Então, muitas vezes eu sei que eu preciso verbalizar alguma coisa para tirar de dentro de mim, para tirar a questão somática da coisa, né? Tirar do corpo mesmo esse segredo que vira como se fosse um machucado interno. Mas que quando a mulher não consegue verbalizar, a nossa psique, o inconsciente, começa a enviar alguns tipos de sonhos enquanto a gente dorme. E ela vai falar aqui quais são alguns tipos desses sonhos. Ela fala que algumas das imagens de sonhos mais comuns são as luzes, de origem elétrica ou não, quando ficam tremeluzindo e ou se apagando. Sabe aquele piscar assim, tipo de filme de terror? E aí ela fala, sonhos em que a pessoa que sonha adoece por ter comido algo. Então você sonha que você mesmo tá doente porque você comeu alguma coisa. Outros em que a pessoa que sonha não consegue se mexer devido ao perigo, e aqueles nos quais a pessoa que sonha tenta gritar, mas não sai nenhuma voz. Então são todos aqueles tipos de sonho em que a gente se vê incapaz de conseguir falar, ou que a gente colocou alguma coisa pra dentro e aquilo envenenou, aquilo deixou a gente doente mesmo. E o segredo aqui acaba sendo como as palavras, as coisas engolidas que vão corroendo por dentro. A Clarissa vai contar sobre a zona morta, como quando a mulher guarda um segredo, essa zona morta, além de estar toda cheia de contenção para que o segredo não escape, chega uma hora que essa zona morta começa a se espalhar e ela começa a contaminar as alegrias, as outras coisas, outros eventos em que a vida da mulher podia estar acontecendo de uma forma vicejante, mas não acontece. E isso começa a ser contaminado de forma geral dentro da vida. E aí ela conta sobre esse exemplo, que é uma mulher que perdeu um marido pro suicídio, e aí a família do marido não deixou ela contar a público que o marido tinha se suicidado. Ou seja, ela tinha que guardar esse segredo, e junto com esse segredo do suicídio dele, ela guarda a questão de que a família do marido maltratou o marido por muitos anos. E ela não fala aqui, mas talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o homem se suicida. Então a mulher, ela guarda esse segredo, e ela vai falar que a cada ano, no aniversário de suicídio do marido, a família mantinha um silêncio total, como se aquilo não tivesse acontecido. Ninguém ligava para perguntar como que ela estava se sentindo, se ela gostaria de receber uma visita, se ela sente falta dele, o que é que eles podem fazer juntos para, enfim, passar aquele aniversário de suicídio. A família simplesmente sumia e deixava ela no limbo emocional, como se aquilo nunca tivesse acontecido. E aí ela fala que a mulher cavava a sepultura do marido mais uma vez e enterrava sozinha a sua dor por anos a fio, passando anos nessa solidão de um segredo. E o que acontece é que essa zona morta começa a se espalhar de dentro para fora. E aí ela começa a não só cobrir esses eventos do suicídio, do aniversário de suicídio sozinha, como ela também para de comemorar os eventos comemorativos, que são os festejos de aniversário de casamento, o aniversário do marido dela, o aniversário dela, e ela começa a se privar dessas festividades. Então essa zona morta começa a crescer e a contaminar.
tudo o que poderia estar sendo celebrado. O inconsciente dessa mulher tá dizendo o que quando ela se priva desses eventos comemorativos? Tá falando que não vale a pena, que esses eventos comemorativos são uma fraude, é uma falsidade. Porque se no momento de uma dor profunda ela não teve acolhimento, ela não pôde falar o que realmente aconteceu, não tinha ninguém do lado dela, então por que é que em outros eventos ela vai comemorar? Tudo aquilo era uma grande farsa, então ela deixa de se colocar dentro desse merecimento do ser feliz, do se sentir feliz, de comemorar as outras coisas sobre a vida. E ela vai falar que na maior parte das vezes a gente fere os outros num ponto bem próximo ou exatamente aonde a gente foi ferida. A gente faz essa questão de mostrar para o outro que foi aqui que doeu, então é aqui que eu vou fazer doer também em você. E ela fala, se no entanto a mulher deseja manter todos os seus instintos e ser capaz de se movimentar livremente dentro da sua própria psique, ela pode revelar seu segredo ou seus segredos a um ser humano de sua confiança, recontando-o quantas vezes considerar necessário. E geralmente essa ferida não basta num primeiro tratamento, ela precisa ser sempre reavaliada, ser sempre colocada ali em pauta de novo. E aqui nessa parte de contar um segredo, eu fiquei pensando sobre a escutativa. O quanto a gente é acostumada a ouvir um segredo, a ouvir um desabafo de alguém e já querer falar, não, mas não fica assim não, mas vai passar, isso daí é com o tempo mesmo. E a gente ouve esses gestos vazios. A Clarissa vai falar que esses gestos vazios não vão ajudar a curar. Essa passação de pomada no sentido de não olha pra isso não, mas isso acontece com tanta gente, esse menosprezo que pode vir através de uma ajuda do tipo, mas não fica triste não é útil, não é saudável aqui. O quanto a gente precisa ter alguém que vai escutar ativamente, sem querer resolver e sem querer responder. Às vezes é simplesmente alguém que vai ouvir e vai se compadecer, vai se colocar ali para testemunhar a sua dor junto com você. E tem alguns atendimentos também dentro da terapia em que as pessoas chegam e você pergunta o que tá acontecendo, como você chegou aqui, o que é que tá pegando. E a pessoa começa a chorar e ela simplesmente não consegue parar de chorar. E tudo o que ela precisa nesse momento é que alguém testemunhe o seu choro. E isso me vem porque quando eu era mais nova também, tenho a lua em peixes, eu sou muito chorona. E aí eu me lembro de chorar, às vezes sozinha, e ficar tipo, nossa, pra que eu tô chorando sozinha? Se ninguém tá vendo a minha dor, se ninguém tá aqui testemunhando que eu tô sofrendo, pra que é que eu tô chorando sozinha? Eu quero chorar na frente de alguém, eu quero que alguém veja o que eu tô passando, eu quero que alguém se compadeça do meu sofrimento, da minha dor. Então, tem isso de poder chorar, desabafar ao lado de alguém. Isso faz total diferença. Eu já fui pra terapia e já fiz uma sessão quase inteira de choro. Eu precisava que alguém testemunhasse a minha dor. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado nesse lugar de ser amiga, de ser acolhedora, de ser a ouvinte, pra se colocar no lugar certo, de não dizer que isso vai passar, que esse trauma uma hora a pessoa vai esquecer. Não é isso naquele momento. A pessoa precisa ter uma ajuda, não se sentir só dentro da dor que ela tá sentindo. Clarissa vai dizer que a lavagem de roupa suja em público como uma proibição universal é uma grande ironia, porque a gente também não lava a roupa suja dentro de casa. Tem muitas casas, muitas famílias em que alguns assuntos estão proibidos, em que os segredos estão escondidos, em que tem pessoas dentro da família que nem sabem
dos segredos que estão rolando ali dentro. E ela vai falar como essa grande ironia de que lavar em público, de fato, não tem nem como, porque dentro de casa também não se lava. Não tem pessoas capacitadas para auxiliarem aquela mulher dentro de casa, no seio da família. E ela escreve exatamente assim: a insistência em manter um segredo é um veneno. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor. Então, se dentro de casa não encontro ninguém para dividir a minha dor, para dividir o meu segredo, Clarissa diz que a gente tem que procurar fora. Seja com uma amiga, seja com uma analista, seja com alguém que testemunhe a sua dor, testemunhe o seu choro e não julgue aquilo que você fez. E aí ela vai falar que se a gente não consegue lidar com a fala, ela orienta para que se escreva. Então, se eu não consigo verbalizar, colocar pra fora aquilo que tá me causando dor, que a gente tenha pelo menos o hábito da escrita. E aqui eu prego mais uma vez o hábito da escrita como algo cotidiano. A escrita cotidiana, ela vai servir como um despejo. Então, tudo aquilo que a gente vem trazendo, que a gente vem remoendo, que a gente vem sem entender num caos externo, a hora que a gente senta pra escrever, e aí é escrever à mão mesmo, aquilo vai tomando ordem, aquilo vai organizando, aquilo vai saindo do corpo, e a gente diminui as chances de ter doenças somáticas, de ter esse não perdão com nós mesmas. Eu escrevo há muitos anos, desde novinha eu mantenho diário e eu vejo que tem coisas que às vezes eu sei o que é o cerne dali, do que tá me causando dor, mas eu dou voltas e voltas. Eu escrevo às vezes assim 3 dias sobre voltas que eu dou até conseguir chegar no cerne da coisa e escrever sobre o que realmente é aquilo que eu tô sentindo. Então, se pra organizar o pensamento na escrita, às vezes é um processo, na fala, esse processo também pode ser mais longo. Porque na fala a coisa fica no mundo das ideias, fica no mundo das projeções, não tá no palpável. Então, estabelecer esse elo com a escrita é extremamente curativo. Eu falo que escrever é a terapia mais barata que existe e que tá ao dispor de todo mundo. Tá aí para todo mundo fazer. Clarissa vai falar que a psicologia tradicional considerava que as pessoas tinham mais ou menos 1 ano para se recuperar de um trauma. E aí, conforme teve outras pesquisas, ela fala que a psicologia constatou aquilo que a humanidade já sabia, que é que as pessoas vão passar o tempo que elas precisarem, às vezes por anos, revivendo alguma dor. Apesar de mudar a frequência com que se sente, aquilo ia ser processado ao longo de quantos anos fosse necessário. E aí ela fala um caso de uma dor, um trauma, que ele simplesmente não passa. E esse trauma é a perda de um filho pela morte ou pelo abandono, que é uma das dores mais duradouras, se não for a mais duradoura de todas. E aí ela diz que teve um estudo realizado com diários, achei muito interessante, de um cara aqui, Paul, não sei o que, de PhD, que ele concluiu que, lendo esses diários, né, que pessoas podem se recuperar da pior parte da sua alma no primeiro ou no segundo ano depois da tragédia, dependendo do sistema de apoio que aquela pessoa tem. Aí ele fala que depois desse período, daí em diante, a pessoa continua a passar por períodos de dor intensa, embora esses episódios passassem a rarear no tempo e a encurtar na sua duração. Eles apresentam praticamente a mesma intensidade de dor quase física da ocasião original. Ou seja, o processo de cura, ele é duradouro, ele vai ter os seus altos e baixos, apesar de diminuindo em intensidade e frequência, ele vai continuar. E ela vem dizendo que esses dados ajudam a gente a entender a normalidade da dor a longo prazo, a aceitar que tem coisas que vão doer,
por muito tempo. E ela fala que a revelação, contar essa dor, é o que vai salvar a gente da zona morta. Ela fala que podemos chorar e chorar muito e sair cobertas de lágrimas, mas não manchadas de vergonha. Podemos sair daí mais profundas, com um total reconhecimento de quem somos e plenas de uma nova vida. A mulher selvagem nos abraçará enquanto estivermos chorando. E ela fala que uma cicatriz é muito mais forte do que a pele. O capote expiatório. Vou explicar para vocês do jeito que ela descreve aqui. Esse capote expiatório é um casaco que descreve em detalhes pintados ou escritos e com todo tipo de coisas costuradas ou pregadas nele, os insultos que a mulher sofreu na vida, todas as ofensas, calúnias, traumas, feridas e cicatrizes. É a sua afirmação da experiência da mulher de ser transformada em bode expiatório. E aí ela fala que fazer esse capote expiatório é muito útil, que ela fez o seu próprio capote expiatório, então é esse manto, eu penso como se fosse uma cobertinha daquelas em que a gente coloca, como chama aquilo? Patchwork, sabe? Que tem um monte de recortes, é tudo colorido e ela vai sendo feita com muitas costuras diferentes. Eu penso muito nisso. E aí ela fala que ela começou a fazer o manto dela, esse capote expiatório dela, na intenção de jogar aquilo fora. Então, é reunir todas aquelas informações que colocaram pra cima da gente, de que a gente tinha que guardar o segredo, de que a gente não é merecedora. E aí eu lembrei daquela música da Luísa Sonza, puta, vagabunda, interesseira, eu fazendo meu trabalho, escutando só besteira. É essa música que eu tava tentando lembrar. E é como se fosse isso. Você junta tudo aquilo que falaram, tudo aquilo que disseram que não era pra você dizer sobre você, não era pra você dizer sobre o outro, sobre ninguém. Juntar num trabalho de patchwork, fazer o nosso manto. E aí Clarissa fala que ela fez isso no intuito de jogar fora, mas na hora que ela fez, ela achou tão bonito, ela achou tão empoderador, sabe? Esse manto de combates, todo sangrento, que ela acabou guardando. E aí ela fala o seguinte: o que aconteceu foi que eu pendurei o casaco no teto do corredor, e cada vez que passava por ele, em vez de me sentir mal, eu me sentia bem. Descobri que admirava os ovários da mulher que podia usar um casaco daqueles e ainda estar andando inabalável, cantando, criando e abanando o rabo. Descobri que isso também se aplicava às mulheres com quem eu trabalhava. Elas nunca queriam destruir seus capotes expiatórios depois de prontos. Elas queriam guardá-los para sempre. Quanto mais repulsivos e sangrentos, melhor. Às vezes também os chamamos de mantos de combate, pois eles são a prova da resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. É também uma boa ideia que as mulheres contassem sua idade não pelos anos, mas pelas marcas de combate. E aí ela conta que quando alguém pergunta qual é a idade dela, às vezes ela responde: tenho 17 marcas de combate. E ela termina o capítulo lindamente com essa frase aqui: se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático e responda: clã das cicatrizes. Eu achei incrível, eu fiquei toda arrepiada com o final desse capítulo, porque é como se tudo aquilo que falassem pra gente que não era pra gente ser digna, que era pra gente se envergonhar, a gente na verdade pega isso e cola, sabe? Cola essa parte no meu corpo, cola isso aqui no meu manto, no meu casaco de patchwork, saio por aí vestida disso e não no modo sobrevivente, e não achando que eu sou uma pobre coitada com pena da minha história, mas muito pelo contrário, me orgulhando disso daqui. A gente sai andando, cantando e abanando o nosso rabo, vestidas das nossas cicatrizes, com orgulho de tudo pelo qual a gente passou, com orgulho e honra da nossa história. E aqui eu vou sugerir um exercício
que me veio na hora que eu terminei de ler, que é, no capítulo anterior, a gente passou por uma parte em que a gente falava sobre os descansos. Os descansos são aqueles episódios da nossa vida em que teve alguma morte, em que alguma parte de nós ficou ali, para que a gente possa continuar. São as partes em que também marcaram o nosso trauma. Então, a minha e lá, se você fez o exercício, você fez uma linha cronológica da sua vida e marcou os anos de descanso. Esses anos em que teve uma morte, que teve um trauma, que você saiu outra. É aqueles anos de virada também. E aí, agora, a ideia é contar. Conta quais são as suas marcas de combate pela vida. E a partir de agora, a gente pode dizer que temos X marcas de combate e não X anos de idade.